A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nesse momento de devocional da palavra do nosso Deus, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 122, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, esse Salmo 122 foi um salmo escrito pelo rei Davi. E esse salmo, ele faz parte de um grupo de salmos na Bíblia que são denominados salmos de romagem. Esses salmos de romagem eram cânticos que eles eram entoados no caminho de peregrinação do povo de Israel até Jerusalém. E o povo de Israel, o povo judeu, ele tinha três festas, grandes festas durante o ano, que era a festa de Pentecostes, que a festa da colheita, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. E esses três momentos eram muito importantes para o povo judeu. Então, o judeu, aquele judeu que realmente buscava a Deus, ele pretendia pelo menos uma vez ao ano ir a Jerusalém em uma dessas festas para agradar a Deus, para no sentido de cultuar a Deus, de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E o verdadeiro israelita, aquele que tinha um coração realmente no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, ele tinha esse sentimento, essa alegria, essa vontade de ir a Jerusalém. Porque Jerusalém, até então, era o local onde Deus tinha determinado que haveria a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus criador de todas as coisas, ao Deus soberano, ao Todo-Poderoso. Então, o povo de Israel entendia, pela própria palavra e determinação do próprio Deus, que deveria ir a Jerusalém para oferecer sacrifício. E o judeu, o israelita, ele tinha essa alegria no coração de ir a Jerusalém. E Davi aqui ele vai retratar essa alegria que havia no coração dele, pelo amor que ele tinha ao Senhor. No versículo 1, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no versículo 2, quando ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. No sentido de que ele estava ali contemplando Jerusalém. Porque Jerusalém representava, irmãos, a presença do próprio Deus. Jerusalém representava a presença do nosso Deus Altíssimo. E nós devemos também ter essa alegria de estarmos na presença de Deus, assim como Davi teve essa alegria de estar na presença de Deus. E nós, irmãos, devemos ter essa alegria ainda maior, porque a própria palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, o versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como no unigênito do Pai. O povo de Israel tinha o privilégio de ver a glória de Deus, de participar, de desfrutar, se deleitar da presença de Deus uma vez ao ano. Uma vez que ele tinha o privilégio de ir ali em Jerusalém. E mesmo assim, não eram todos que tinham esse privilégio da presença de Deus. Mas, irmãos, eu estudando há tempos atrás, esse versículo de João 1, onde no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, estudando essa palavra, habitou, é a mesma palavra, irmãos, que ali de tabernáculo, é o mesmo sentido, é a mesma raiz da palavra, e isso quer dizer que Deus, ele tabernaculou, representando o quê? Que Jesus, o próprio Deus, se fez carne através de Jesus Cristo. Jesus se fez carne, o próprio Deus, e tabernaculou entre nós, ele habitou no meio de nós, ou seja, a presença do nosso Deus esteve no meio de nós através de Jesus Cristo, e está no nosso meio através da presença do Espírito Santo. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse que iria mandar o outro Consolador.
Então, o Senhor Jesus, ele habita na sua igreja. Nós temos a presença do nosso Deus conosco e devemos ter essa alegria de estar na presença de Deus. Devemos fazer como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa alegria deve ser em todos os momentos da nossa vida. Porque por mais que passemos dificuldades, sabemos que Deus está conosco. O Senhor Jesus disse e ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João 4, quando ele disse aquela mulher samaritana, ele disse no versículo 23, ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, a presença do nosso Deus não está mais só em Jerusalém, como muitos naquela época acreditavam, os próprios judeus, quando a mulher samaritana ela questiona: vocês dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém, adorar o Pai. E Jesus responde para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E no versículo 23 ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então podemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, em todo lugar, não somente em Jerusalém, não somente num local, não somente no templo, que é feito por mãos humanas, mas em todo lugar. E ao mesmo tempo devemos ter como lição aquilo que Davi falou, aquela alegria que ele sentia de ir à casa do nosso Deus, porque ele entendia que aquela reunião ali do povo de Deus, o povo judeu, quando se reunia para oferecer sacrifícios, quando se reunia para oferecer culto a Deus, ele entendia o valor da reunião do corpo de Cristo. E mesmo ali ainda esperando o cumprimento da promessa do Messias, mas ele entendia que aquela reunião era uma reunião solene, era uma reunião de culto e adoração ao verdadeiro Deus. E nós temos esse privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele já veio, ele já pagou o preço por nossos pecados, derramou o seu sangue, e o véu que havia ali no templo, ele foi rasgado para que pudéssemos nos chegar à sua presença. E hoje nós temos esse privilégio de estarmos reunidos em seu nome. Embora estamos afastados fisicamente agora nesse momento, mas eu creio que está perto de estarmos novamente reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque Deus se agrada dessa reunião. E nós estamos sentindo essa falta, essa dificuldade, essa tristeza de não estarmos juntos adorando, porque na realidade não é a igreja ali na Avenida Recife, o templo que está nos fazendo falta, mas é a reunião dos santos, a igreja do Senhor que se reúne para estar na presença dele, para em comunidade louvarmos, engrandecermos, levantarmos as nossas mãos, batermos palmas, levantarmos as nossas vozes em louvores ao Senhor e ouvirmos a palavra do nosso Deus sendo ministrada no púlpito. E isso é bênção na nossa vida, que possamos cada dia mais dar valor a essa reunião. Muitos, às vezes, abandonam a casa do Pai, no sentido da reunião mesmo, a reunião é que é santa, a reunião é que é sagrada, a reunião do povo de Deus. E muitos abandonam por motivos fúteis, por motivos mínimos, mas hoje a gente tem visto o quanto é valiosa, porque estamos sendo, pelo fato de uma pandemia, impedidos de estarmos reunidos ali para evitar a proliferação de um vírus. Mas que possamos cada vez mais, irmãos, dar valor à reunião dos crentes em Cristo Jesus, porque fomos salvos pelo mesmo nome, pelo mesmo sangue, pelo mesmo Pai, temos o mesmo batismo, temos o mesmo Espírito e louvamos ao nosso Deus por isso. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E em breve estaremos juntos nessa reunião para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E eu tenho certeza que será um momento muito feliz, porque estaremos cultuando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.